O presidente Lula dizendo que indiciado não significa culpado, que vai pensar, vai conversar com ele hoje e depois vai tomar uma decisão. Paralela à decisão do presidente Lula, a decisão também do Supremo Tribunal Federal. Tá lá. E vai para a mão de quem? Flávio Dino. Flávio Dino mantém a relatoria, ele que assumiu a relatoria do caso do Juscelino, que foi seu colega no governo Lula. O ministro Flávio Dino não se declarou suspeito ou impedido de ser o relator no inquérito que investiga o ministro Juscelino, que, segundo a Polícia Federal, desviou emendas parlamentares para pavimentar ruas que beneficiaram suas propriedades no Maranhão. O ex-ministro Dino foi colega dele, inclusive, né, no governo Lula. E era governador, Dino era governador quando as obras foram executadas pela Construservice, né? Construservice, eu acho que é isso. Empresa que também é investigada cujo dono... Como que é, Josias? Construservice. Construservice. Empresa que também é investigada e que está no alvo aí desse assunto que estamos abordando. Vamos lá, Sakamoto, começo com você agora. Flávio Dino deveria se afastar desse caso ou não? Ele tem condição de ser o relator? Olha, apesar de tecnicamente ele ter condição, e eu não acredito que ele faria se lambuzaria em, em algum pântano ético nesse processo, eu acho que pelo respiro do bom direito, pelo respiro da civilidade e tudo isso mais, o Flávio Dino deveria se considerar, sabe, se retirar do caso e falar, fui companheiro de governo do senhor Juscelino, né, estive com ele, isso mexe diretamente com o assunto que interessa diretamente ao presidente da República que o indicou, né? Então seria por bem que Dino se colocasse à margem da relatoria, pelo menos, né? Pode não se colocar à margem da votação, alguma coisa, mas da relatoria, você não entrega a relatoria, passa adiante, né? Para que outra pessoa possa cuidar, exatamente para não ser questionado a respeito da decisão que ele vier a tomar. Né? Eu acho que isso protegeria o Dino, protegeria a imagem do STF e protegeria o próprio processo que o Juscelino pode enfrentar, né? Exatamente porque não vai parar por aí. Mesmo se o Juscelino cair, né? Ele vai continuar sendo processado, né? Então eu acho que faria bem para a imagem da democracia brasileira se o Flávio abrisse mão de analisar, de reportar este caso. Se ele vai fazer isso ou não, eu acho que não. Eu acho, eu tenho quase certeza que ele não vai fazer. Mas, mesmo se questionado, ele não vai fazer. Ele vai dizer que não, eu vou julgar de forma imparcial, não há interesse, não é uma pessoa familiar, etc. Tal. E ainda mais porque o Juscelino é do Maranhão. Né? Então, o Flávio foi governador, né? Tudo. Mas então um governador do Maranhão não pode. Não, porque o cara foi colega de ministério, foi do Maranhão, sabe? Tem relações prévias, etc. Por mais que não seja relações de amizade, eu acho que no caso como esse, a melhor coisa é falar: ó, deixa para terceiros, deixa para lá, né? Me inclua fora dessa. Fabiola, Fala, Raquel. me baseando aqui, não tenho apuração sobre isso, mas me baseando aqui na matéria dos nossos colegas do UOL, a questão ali do ministro Flávio Dino, ela é um pouco mais séria do que apenas ter sido colega de esplanada do ministro Juscelino e ter sido o ministro da Justiça enquanto a investigação acontecia. O que está dizendo aqui é que a Construservice, que era uma das empresas com mais contratos de pavimentação no governo do Maranhão, quando Dino geria o Estado. No período em que Dino e depois o seu vice, Carlos Brandão, governaram o Maranhão entre 2015 e 2022, essa empresa recebeu cerca de 710 milhões de reais. E que o coordenador político da campanha do Dino em 2022, Otelino Neto, é amigo do sócio oculto da Construservice, o empresário Eduardo José Barros Costa,
o Eduardo DP, que está aí no centro de toda essa confusão. Então, assim, Dino permanecer no caso dá margem para o que a gente assiste na nota do Antônio Rueda, o líder do União Brasil, quando ele diz que a discussão, que a investigação da Polícia Federal, ela tem motivações políticas. Ele muito provavelmente está se referindo a isso, ao fato de Flávio Dino ser do Maranhão, ter sido governador, ter ali provavelmente embates com Juscelino Filho e ter essa ligação com a Construservice. A gente não sabe se isso aqui tem algum indício de irregularidade, não está dizendo isso, só está dizendo que Dino tem proximidades com pessoas que têm proximidades com o Eduardo DP, que está no centro da investigação. Como eu disse mais cedo, quando eu converso com pessoas na Polícia Federal, eles dizem que não, que a investigação é limpa e que a PF está cumprindo a sua missão constitucional e a gente não tem nenhum motivo para desconfiar disso. Agora, do mesmo jeito que a gente está cobrando do Juscelino Filho que se afaste preliminarmente do cargo para deixar a investigação correr, já que ele está indiciado pela PF, também seria de bom tom que o ministro Flávio Dino se afastasse da relatoria desse caso, para não deixar nenhuma margem de dúvida. Temos 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Não, Josias. Essa questão do impedimento do magistrado, ela é muito subjetiva, né? Há regras previstas em lei, mas o magistrado é quem decide. E ele não precisa nem explicar. Alega questões de foro íntimo e decide se vai atuar ou não no processo. O ministro Marco Aurélio Mello, por exemplo, que tinha lá uma filha, aliás, ele identificou a presença de um parente, de um colega, se não me engano, Gilmar Mendes, num escritório de advocacia, ele invocou a suspeição num memorando interno. Então, o simples fato de alguém estar trabalhando no escritório pode ser visto aos olhos de alguns como um impeditivo. Mas a lei prevê também que se o ministro atuou no processo de alguma maneira, ou atuou no tema de modo a se tornar personagem do enredo descrito no processo, ele não pode atuar como magistrado. Processos que envolvam parentes, amigos, íntimos, né? Ou inimigo figadal do magistrado também, recomendo a suspeição. Agora, o Flávio Dino vai ter que analisar. Primeiro, que o personagem é do estado dele, do Maranhão. Segundo, porque ele também era, até anteontem, político e, portanto, é preciso ver se ele operava lá na política maranhense do lado dos aliados do Juscelino ou era um adversário. Então, realmente é muito delicada a situação. Agora, não me parece que ele vá se declarar suspeito. Inclusive, pelo que se diz, no gabinete dele, ele até já fez despachos nesse processo. Então, não se declarou suspeito, embora antes de assumir a poltrona lá do Supremo, ele tenha deixado no ar a hipótese de se afastar desse inquérito. Mas não me parece que seja essa a ideia agora, não, Fabiola. Acho que ele vai continuar como magistrado, como juiz, relator desse caso.